Olá, estamos aqui na nossa quarta aula do Bíblia Toda, quarta semana, terminando aqui já olhando para o final do mês de janeiro, e você nesta semana vai ler um pedaço da Bíblia meio árido, que as pessoas têm dificuldade de entender. Nós estamos aqui terminando o livro de Êxodo, começando o livro de Levíticos, falando de leis. Que excelente oportunidade de você entender um pouquinho mais sobre a lei, a Torá, a lei de Israel e por que Deus escreveu tantas coisas ali. Então, anime-se, vou fazer algumas perguntinhas para te ajudar nesse processo, para que você entenda aquilo que você vai ler, porque esse é o objetivo desse estudo. Não apenas cumprir um ritual de ler a Bíblia toda no ano de 2021, mas de entender o literal, o que está escrito, guardar em sua memória essa informação, para que ela possa tanto te ajudar a depois estudar temas da Bíblia, quando você falar sobre alguns aspectos da lei, ou textos que estão escritos aqui, ou então para que Deus possa usar esse seu conhecimento para aplicar de uma maneira sobrenatural na memória, trazendo à memória aquilo que vai te trazer esperança na vida. Então vamos para frente, você pode ser muito abençoado com o livro de Levítico. Mas antes, livro de Êxodo. Na semana passada eu fiz uma pergunta aqui, para ver se vocês estavam entendendo ou iam entender direitinho o que estava escrito em Êxodo. E nós lemos aqui até o capítulo 35. E uma coisa que eu perguntei foi sobre a guerra com Amaleque. Lá em Êxodo, Moisés é chamado para lutar contra Amaleque. Os descendentes de Amaleque são os amalequitas, que estavam ali vivendo fora, né, da terra prometida, mas impedindo a passagem de Israel. Amaleque é o nome de um neto de Esaú, filho de uma concubina que ele teve ali, de um filho que casou com uma concubina, e então desse Amaleque nasce o povo dos amalequitas, que viviam ali do lado dos edomitas, que são os descendentes diretos de Esaú, Edom. E Amaleque se rebela, se revolta contra Israel, assim como os edomitas, não permite passagem. E é a primeira batalha que acontece, lemos isso semana passada, você leu, né, de como que Moisés tinha que ficar com as mãos levantadas ali, para o povo poder prevalecer contra os amalequitas. E lá no capítulo 17, ele faz uma profecia contra Amaleque, falando que a memória daquele povo ia ser riscada, que Deus e que sempre havia inimizade entre judeus e amalequitas, e que eles teriam ser exterminados. Essa profecia, ela é resgatada quando Samuel, e nós vamos ver isso lá para frente, quando estivermos lendo o livro de Samuel, quando Samuel pede a Saul que extermine com o povo dos amalequitas. E Saul resolve não matar todo mundo, mas preservar o rei dos amalequitas e o melhor do gado, com a melhor das intenções. Esse é o texto famoso em que Samuel fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus quer obediência, e não que seja o seu bom senso ou faça sacrifícios, que foi o que Esaú disse, guardei aqui o gado para fazer sacrifícios a Deus. Não, você tem que obedecer o que Deus está falando. Agora vai sobrar para você e para a descendência de Israel, e essa foi minha pergunta, será que você sabe qual é o descendente de Amaleque, que quase acaba com todo o povo de Israel? Aí essa foi minha pergunta, né? Não sei se vocês aí, alguém conseguiu alcançar essa resposta. Vamos ver se a gente recebeu aqui durante a semana alguém dizendo, eu sei a resposta, né? Prêmios, prêmios, prêmios. A resposta é um descendente do rei Agag. Agag era o rei que Saul preservou a vida. Em vez de matar Agag, ele preservou e por isso perdeu o seu reino. Deus decidiu que não seria mais Saul e passou para Davi com esse ato de insubordinação de Saul. E o que aconteceu? De Agag vem os descendentes dele chamados de Agagitas. E há um descendente agagita muito famoso, que é o Amã, o Agagita, descendente de Agag, que aparece no livro de Esther e que tem aquela brilhante ideia de exterminar, olha, nem fiz trocadilho, hein? No livro de Esther, ele resolveu exterminar todo o povo de Israel. História de Mardoqueu. Então você vê que, porque lá não foi feita uma ordem, prosperou uma semente que quase destrói o povo de Israel, e até hoje eles comemoram isso na festa do Purim. Muito bem, essa foi a pergunta de Êxodo.
Agora vamos continuar aqui. Terminando a história de Êxodo, voltamos aqui para o capítulo 35. São coisas interessantes ainda. Em Êxodo 35, nós temos muita coisa. Ele repete a lei do Shabá, a lei da oferta do templo, explica como deveria fazer tudo aquilo e pede para o povo fazer uma oferta para construir o templo. Um texto muito interessante, porque o povo que não tinha dinheiro nenhum saiu cheio da riqueza do Egito. E essa riqueza era então o ouro, a prata, o cobre, eram as especiarias, o carmesim, a púrpura, eram também os tecidos, que eles chamam do lápis lazuli, né, o azul. Então, tudo aquilo que o povo tinha guardado, Moisés fala, doem para construirmos o templo, o tabernáculo. E aí, então, os homens deram o que eles possuíam, os tecidos, as peles, os metais, a madeira. As mulheres, elas davam a sua habilidade de tecer, de costurar, de fazer. Os príncipes doavam as suas riquezas, pedras preciosas e especiarias. Então, cada pedaço do povo, nós vamos ver isso repetindo lá em Levítico, cada tipo de pessoa, né? As mulheres, os homens, os príncipes, eles doavam do que eles tinham de melhor para o tabernáculo. E aqui se conta a história de dois homens muito importantes, que é a história de Bezalel. Então, na continuidade aqui, Deus chama Bezalel e Aholiabe para serem os artesãos. Estou aqui em Êxodo 35. E ele diz então, eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, para inventar invenções, trabalhar em ouro e em prata, em cobre, em artifício de pedras, para engastar, artifício de madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. Também ele tem disposto o coração para ensinar a outros, e a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordador, em pano azul, em púrpura e em carmesim, em linho fino, do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Essa dupla era criadora, era os que conseguiam mexer com todo aquele material e produzir o que seria o tabernáculo. Então Deus abençoou a Bezalel e a Aholiabe para poderem conduzir essa obra. Fica aqui uma perguntinha já, hoje eu vou ter duas aqui, hein? Quem lá na frente ocupou esse mesmo papel de fazer o que Bezalel fez aqui na construção desse templo? Quem Deus levantou com a mesma habilidade para fazer a mesma coisa muitos séculos depois? Mais precisamente 5 séculos depois, na construção do templo. Então, vai guardando aí se você sabe o nome dessa pessoa. Você tem que ter um Bezalel e um Aholiabe aí na sua igreja, que são capazes tanto de fazer coisas com as mãos, quanto de ensinar os outros para a construção. O fato é que, no capítulo 36, essa oferta é entregue, e aqui tem um texto que muito pastor devia ler, porque geralmente as pessoas que pedem dinheiro, pedem baseado em textos do Velho Testamento. Não sei se você reparou, né? O Velho Testamento fala muito do dízimo, Malaquias 3, famoso texto, promessas, bênçãos, recalcadas, sacudidas, sobejantes, né? Deus vai abençoar, Deus vai dar, várias histórias de quem deu e recebeu. Tem essa história aqui que está no Velho Testamento, que eu não vejo muita gente falando isso aqui. Aqui o povo veio e trouxe. Então fala assim, versículo 3, tomaram, pois, diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço santuário para fazê-la. E ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. Oferta alçada é aquilo que Moisés declarou para o povo, vocês vão fazer isso. E ainda por cima tinha os voluntários que traziam mais. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés dizendo, o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz ao arraial, dizendo, nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido
de trazer mais. Isso eu queria ver na igreja, sabe? Deus falou, o povo aceitou, chega. Não dá mais oferta, não traz mais dinheiro, já atendeu o que nós precisávamos, já cobriu a necessidade. Essa é uma grande lição que nós temos aqui. Deus dizendo para o seu povo, ó, quando eu quero, quando eu preciso, vocês trazem. Quando chegou, chegou. Manda parar. Tinha material suficiente para toda a obra e ainda sobrejava. Grande lição aqui desse capítulo 36 de Êxodo. E aí então, no capítulo 37, começa a obra. Então, o Bezalel faz a arca do concerto, faz o propiciatório, faz a mesa dos pães asmos. E aí, então, tem toda a especificação aqui de como essas coisas eram construídas. O candelabro e o altar de incenso e óleo de unção. Esses símbolos de Israel tão poderosos, tão famosos, esse castiçal de ouro, ouro batido, que tinha as suas pontas assim, 6 hastes que saíam, né, dos lados, 3 de um lado e 3 do outro, são até hoje um símbolo, a menorá, que representa o que Israel era. Então aqui foram criados esses elementos do plano que Deus deu para Moisés lá no monte, e que ele então, para cada um deles, um significado. Né? O que é um incensário? O que é esse castiçal de luz que nunca termina, nunca se apaga com um azeite? O que é essa mesa da preposição? O que o que significa a arca? Então, no capítulo 38, ele continua falando do altar, o altar do holocausto, onde fez todos os sacrifícios que nós vamos ver bem especificados aqui em Levítico. A bacia de bronze, o átrio exterior. Então, você vê que as especificações de como seria esse templo estão descritas aqui. Depois eu quero fazer uma aplicação com vocês sobre todo esse altar aqui, que é um assunto tremendo. No capítulo 39, vem as vestimentas, como que deveriam se vestir os sacerdotes. E aqui ele fala do cinto, do éfode, que era o urim e o tumim, as coisas que o peitoral que o sacerdote trazia, para poder, aquelas vestimentas especiais. Hoje tem vários vídeos no YouTube aí que você pode ver como se vestiam os sacerdotes, quais eram as maneiras dos processionais que eles tinham, né? Todas as pedras, todas as coisas preciosas aqui. E por último, nesse capítulo, ele fala da entrega das obras, né? A partir do versículo 33, trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda, os móveis, os colchetes, para poder, aquilo é tudo levado nas costas, então montar e desmontar, as tábuas, os varais, para poder levar todos os utensílios, colunas, bases, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de texugo, que era um material impermeável, é um animal marinho, então você tem ali a cobertura. Nós vamos ver isso daqui a 2 semanas, sobre como é que era revestir todo o tabernáculo, né? A arca do testemunho, a mesa com seus utensílios, os pães da proposição, o castiçal puro com as lâmpadas, o altar de ouro, o altar de cobre, as cortinas, era uma tenda, né? Então as paredes eram as cortinas, e as vestes do ministério. Deus prepara tudo isso, e o tabernáculo, o santuário, o lugar santo, o santo dos santos, ele é construído aqui no capítulo 39 de Êxodo, entregue. No capítulo 40, último capítulo de Êxodo, ele é consagrado. Então ele é construído e é consagrado. Você vai ler aqui como é que Deus mandou colocar tudo no seu lugar, né? Levantar o tabernáculo, colocar a arca, acender as lâmpadas, queimar o incenso, e aí então a nuvem cobre a tenda da congregação e a glória do Senhor enche o tabernáculo. Eu sempre digo isso aqui para o meu povo da igreja. Glória do Senhor, essa palavra no hebraico é o kabot. Kabot de Deus é a cobertura. Essa nuvem que descia e o que você via brilhando era a glória do Senhor revestindo o tabernáculo. Então aquilo que era humano, aquilo que era metal, aquilo que era trabalho de pessoas, se torna espiritual e sobrenatural quando a glória vem e enche o templo. Então, quando a nuvem se levantava do tabernáculo, os filhos de Israel saíam andando,
Quando a nuvem não se levantava, eles ficavam ali esperando, porque a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todos os seus caminhos, em todas as suas jornadas. Aqui terminamos o livro de Êxodo. Começou lá contando a história de Moisés nascendo para ser esse libertador, e agora ele já está aqui entregando o lugar mais precioso, mais importante, o centro da tenda da congregação, em volta do qual todas as tribos tinham as suas tendas, barracas, e onde eles ficaram durante quase 40 anos, né? 40 anos de travessia, mas aqui já tinha passado um tempo quando essa tenda foi construída, esse altar foi dedicado, e esse momento aqui tão precioso aconteceu. Bom, terminado o livro de Êxodo, começa o livro de Levítico, que, como o nome diz, vai falar dos levitas, vai falar das regras da lei, vai explicar como eles deveriam se comportar. Nós vamos aqui, nessa aula de hoje, até o capítulo 22 de Levítico, que é o que você vai ler ainda essa semana. Além dos 5 capítulos finais de Êxodo, mais 22 capítulos de Levítico. Texto, prepare-se, entender um monte de coisa, tenha o olhar, a curiosidade de entender o conceito que está por trás. Porque aqui em Levítico, já no capítulo 1, ele fala dos holocaustos. Holocausto, um nome que a gente usa hoje até para lembrar o que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial, o Shoah, né? Então, o holocausto, que a gente tem como sentido da morte dos judeus pela Alemanha nazista, né? Os 6 milhões de judeus que foram mortos, esse holocausto, essa palavra que tem a conotação do que acontece aqui. Porque o holocausto literalmente significa uma oferta queimada na sua totalidade. Então, quando um holocausto era requerido, aquele animal tinha que ser incinerado, morto, tudo tinha que ser queimado, nada seria aproveitado. Então, veja só, o que o Hitler fez com os judeus, os campos de extermínio, as câmaras de gás queimando, é um holocausto, porque Deus falou aqui, olha, você vai fazer uma oferta queimada de bezerro, gado miúdo e aves, de acordo com a capacidade, de acordo com a situação, oferta queimada. Quando ele fala de oferta queimada e holocausto, tudo era sacrificado, não sobrava nada. E você vai ver aqui que esse processo da tenda é um processo pesado. Isso aqui é um matadouro. Não sei se já teve a chance de chegar perto de um matadouro. Não é um lugar cheiroso, não é um trabalho leve. O sacerdote, o levita, que até os 20 anos ele era treinado, e aí começava o que a Bíblia chama de o trabalho da carga, ele tinha que sacrificar continuamente, cortar, degolar, destrinchar, como um açougueiro, e aí então queimar aquilo e fazer aquela fumaça subir. Então estava aquele cheiro de carne queimada todo o tempo subindo ali, e tinha um incenso para segurar a onda. Imagina esse lugar, sangue para todo lado, novilhas, carneiros, ovelhas, bodes, cabras, aves, bois, sendo sacrificados continuamente, de acordo com as questões. A oferta queimada, totalmente queimado. Aí também tem aqui os manjares. E quando a Bíblia fala de manjares, é a oferta da farinha, do trigo, é aquilo que se produz com trigo. Os bolos, tudo aquilo sem fermento, né? Então as pessoas serviam também as primícias do que eles colhiam, manjares. Então a oferta dos manjares, que é o capítulo 2, e essa sim vai o que sobra para os levitas. Então eles já comiam o pão a partir dessa oferta de manjares aqui. No capítulo 3, ele fala de sacrifícios de paz, ou, como a gente conhece, ofertas pacíficas. Aí já não é mais um holocausto pelo pecado, é aquilo que eu ofereço a Deus como oferta de paz. E aqui então tem o que sobra da carne, o sacerdote pode pegar. Então você começa a perceber aqui que, como o levita não trabalhava, ele também não tinha terra, não podia produzir trigo, não podia criar o gado, então ele pegava o que sobrava do manjar, pegava o que sobrava das ofertas pacíficas e ele podia utilizar isso. Tudo aqui está escrito como isso acontecia. O capítulo 4 fala de o que acontecia quando alguém errava, pisou na bola,
Qual que é a consequência para consertar? E é interessante, leia esse capítulo 4 aqui com cuidado, porque ele fala o que acontece quando o sacerdote erra. Quando um pastor, quando um sacerdote, quando um líder espiritual erra, a consequência que isso tem. Depois ele fala de quando o príncipe erra, que também é um líder político. Quando o povo, os homens ali, cometem seus erros. E por último, qualquer um. Então tem uma categorização aqui de como seriam os sacrifícios e quais as consequências para cada um dos erros do sacerdote do povo, do príncipe e de qualquer um. Capítulo 5 fala de pecados ocultos. Também é um assunto interessante, eu não tenho tempo, mas o sacrilégio, o pecado que você não contou para ninguém, alguém descobriu, como é que isso era limpo diante de Deus. E os pecados da ignorância, ou seja, o que eu fiz de errado, não sabia que era errado, mas depois você viu, estava errado, tem uma consequência. Ou seja, não dá para alegar ignorância. Deus quer sacrifício e sangue lavando o pecado, qualquer tipo de pecado. O capítulo 6, ele fala dos pecados voluntários. Também é um texto muito interessante. Vou abrir aqui e vou ler alguma coisa aqui, quer ver? Levítico 6. O que você roubou, o que você reteve violentamente o seu próximo, ou seja, usou a força para arrancar dele, não é um furto, né? É um ato de poder. O que você achou perdido e não devolveu, olha só isso aqui. Então vem várias séries de pecados aqui que ele vai colocando sobre como que o povo deveria tratar isso aí. Pecados voluntários. Na sequência, ele fala dos rituais. Então agora, para cada um desses pecados, como que era o processional para fazer isso? O holocausto, aquela oferta queimada, como deveria funcionar. Aí você vai ler aqui toda a oferta de manjares, o holocausto, os sacerdotes, a expiação dos pecados. Esse capítulo trata dessa... E o seguinte aqui também, né, na continuação, que é o capítulo 7, a expiação da culpa, oferta pacífica, o que fica para os sacerdotes, ele vai explicando essas minúcias da lei. Para chegar no capítulo 8 e falar da consagração de Arão e dos seus filhos. Não vou falar sobre esse tema aqui também, passar por cima aqui. Leia como que no capítulo 8 e 9, Arão tem que se consagrar, oferecer sacrifício por si, para depois oferecer pelo povo. Lá em Hebreus nós vemos isso no final. O sangue era o que redimia o pecado. E o sacerdote tinha que oferecer por si mesmo, pelos seus pecados, e depois tornar-se um intercessor pelo povo. Hoje isso acontece igualzinho, só que aquele Cordeiro Imaculado, Jesus, já fez isso uma vez por todas. E você, sacerdote, porque nós somos reis sacerdotes, temos que pedir por os nossos sacrifícios e depois interceder pelas pessoas. A sua oração, o seu amor, cobre uma multidão de pecados. Então essa palavra aqui está rediviva no Novo Testamento. Capítulo 10 é muito interessante, aparece uma rebelião, Nadab e Abiú. Eles entregam um fogo estranho, um incenso errado. Eles não fazem o que Deus mandou e eles são mortos. E Moisés fala, olha, ninguém nem chore, nem vele, nem faça o seu ritual de luto, porque eles erraram. Nadab e Abiú são sacerdotes que ofereceram fogo estranho ao Senhor. Muito séria essa história. Primeira vez que aparece assim com tanta força. E no capítulo 11, eu queria ler isso aqui com vocês, porque a minha pergunta vem aqui, né? Ele fala dos animais impuros. Animais impuros. Então ele diz o que o judeu podia comer e o que não podia comer. Esse é um distintivo até hoje do povo judeu. Você deve saber que um judeu não come carne de porco. Por quê? Porque é considerado um animal impuro. Então aqui no capítulo 11 ele descreve o que você pode comer. E basicamente ele fala, olha, se o animal rumina, ou seja, mastiga aquele herbívoro, né? Come, 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 volta para o estômago, volta para a boca. Processo de ruminação, que a maioria dos bois, as vacas, vários animais ruminam. E
tem o casco fendido, ou seja, o casco do animal, a pata do animal não é inteiriça, ela é partida ao meio, então você pode comer. Animal que rumina e que tem o casco fendido. Isso significa que você pode comer os animais domésticos. Agora, porco não tem casco fendido. Não pode comer. E o camelo? É um exemplo aqui que ele fala. O camelo, ele rumina. Aliás, bastante, né? Porque ele guarda a comida, vai e volta. Só que ele não tem o casco fendido. Não pode comer. Então vem uma série de animais aqui. O camelo, o coelho, a lebre. Esses vocês não podem. E depois, os répteis, as aves, os peixes que não têm escama, não pode. Então ele cria uma série de regulamentos para impedir tipo de alimentação. Isso os judeus chamam até hoje a lei do kashrut. Kashrut é o que é apto, é o kasher. Não sei se você já ouviu essa palavra, comida kasher ou kosher, que é a comida que o judeu ortodoxo come. Ele só pode comer comida kosher. Então tem que ter um rabino que vai lá e fala, isso foi feito de acordo com as regras da Torá, você pode comer essa comida. É um negócio complicado. Alguns anos atrás eu estava no Albert Einstein, um hospital aqui de São Paulo, um dos melhores do Brasil, né? E de São Paulo, na lanchonete, e foi pedir um cheeseburger. Não serve cheeseburger no Einstein. Por quê? Porque cheeseburger é leite, derivado do leite, que é o queijo, junto com carne do hambúrguer, que é a carne bovina. E aqui a lei fala que você não pode comer a carne do boi ou da vaca que deu o leite. Então o animal que deu o leite não pode ser abatido, tem que ser preservado. E aí olha só, como você não pode dizer de onde veio aquele queijo, vai que o queijo veio de uma vaca que é feito o hambúrguer. Então o judeu não come cheeseburger. Olha o tamanho da coisa. Para que a Coca-Cola entrasse em Israel, foi uma guerra, porque o rabino queria saber qual que era a fórmula da Coca-Cola para saber se era kosher. E ela teve que abrir uma exceção para que alguns rabinos pudessem, isso estou falando da década de 30, né? Que os rabinos pudessem entender aquilo e falar, pode tomar Coca-Cola. E a Coca-Cola de Israel tem um gosto diferente das demais Coca-Colas do mundo, porque ela tem que ser kosher. Essa lei do kashrut é muito, muito forte. E tem uma série de perguntas e explicações, né? Por quê? Então, algumas coisas a gente entende, porque realmente um povo no deserto, alimentação como fonte de problemas de saúde. Então, o porco, um animal que transmite tantas doenças, falta de higiene. E aqui entra num ponto, porque na sequência nós vamos falar da purificação dos homens, das mulheres, da lepra. Então existe uma preocupação com vigilância sanitária. Então tem um aspecto da lei que é o aspecto material, que transformou Israel num dos povos mais limpos da história. Mas imagine naquela época, num ambiente promíscuo como era uma tenda no deserto, com rituais de purificação, que eles tinham que estar limpo, a comida, a roupa. Uma mulher que estava no período menstrual não podia ser tocada. Então, o sexo não era desenfreado. Existiam regras que preservavam a mulher. Tem gente que fala, puxa, mas é uma preservação de um aspecto animalesco que tinha. E todos os povos viviam assim. Nós estamos muito acostumados com o nosso ambiente hoje, que é tão mais sanitizado, mas imagina um povo no deserto, comendo qualquer coisa, tendo hábitos de vida que não eram bons. Então, aqui em Levítico, você vai estudar isso. Os animais impuros, a purificação da mulher, a lepra, que era uma doença social, então como que isso devia ser separado, lepra na casa, que é uma infiltração, como que devia ser limpo. O povo de Israel até hoje é o mais baixo caso de doenças venéreas do mundo. O mais baixo caso de câncer em genitais, por causa do hábito de limpeza e da lei de Abraão lá, tinha que cortar o prepúcio. Todo homem tem que ser circuncidado. E com isso, higiene.
Então tem um aspecto humano dessa higiene que está bem colocado aqui na lei. Tem um aspecto espiritual que os judeus também olham aqui de vários ângulos, né? Porque pode, porque não pode, porque deve, porque não deve. Estude esses capítulos de Levíticos com essa cabeça aqui, porque senão você vai ficar tão chateado aqui de tanta minúcia, né? Mas veja aonde entra a imundícia do homem, a da mulher, capítulo 14, capítulo 15. Para chegar no final, capítulo 16, Arão no santuário. Como que era o processo do sacerdote cumprindo aqueles rituais. Capítulo 17 fala estritamente proibido comer sangue. De novo, uma grande implicação sanitária, mas também espiritual, porque essa proibição é uma proibição que os próprios judeus cristãos, lá em Jerusalém, levaram como única regra que sobrava da lei de Israel para os cristãos de Antioquia. Olha, vocês não precisam circuncidar, vocês não precisam seguir essa Torá, esse emaranhado de coisa criado aqui. Agora, se afaste de comida sacrificada aos ídolos e de comer sangue, porque a vida está no sangue. Olha aqui o que está colocado aqui, hein? Você que gosta aí de um chouriço, né, que o pessoal fala, morcilla, como dizem aí os argentinos e uruguaios, né? Não vou nem falar aqui quem eu conheço que gosta muito de morcilla, que é sangue pisado, sangue endurecido e forma aquela bola de sangue que você come. Não consigo nem pensar num negócio desse, mas tem gente que acha delicioso. Então tá aqui escrito, não pode, por causa da imundícia. E ele continua no capítulo 18, falando, não pode ter atos ilícitos do casamento, incesto, casamento entre família, não pode nem nora, sogro, sogra, sobrinho. Então é uma lei que impede a promiscuidade na família e que impede a hereditariedade dos cruzamentos de sangue, que causam uma série de doenças, como a Europa, na sua parte de realeza, experimentou fortemente na Idade Média para frente. Famílias reais não podiam casar com plebeus e elas estão primos, primas, irmãos, irmãs consanguíneos e uma série de doenças que vem por causa disso. Então aqui tem essa regra que, de novo, tem um aspecto humano material e tem um aspecto de abominação a Deus. Relações com animais. Então um povo que aprendeu de uma forma distinta de todos os demais povos a se preservar, a se manter, a ter hábitos de saúde que até hoje são exemplares no mundo. Começa aqui a República de Israel, a República Hebraica. Bom, no capítulo 19, a repetição das leis. E ele mistura os 10 mandamentos com as regras do dia a dia. É interessante essa mistura aqui. Dá uma olhadinha lá, como ele fala de coisas que são não matar, não roubar, mas ao mesmo tempo, como é que você faz as pequeninas coisas que a lei especifica lá nas entrelinhas. No capítulo 20, as punições, as penas, que é o que a gente chama de enforcement. Uma lei que só fala, bom, se fizer isso, faz aí um sacrifício, então todo mundo vai roubar, matar, cometer crimes, ele vai lá, entrega um boizinho ali e está sacrificado. Quantas pessoas hoje não fazem isso? Roubam, depois pegam um dinheirinho e fazem uma oferta. Compra comida para os pobres, faz uma doação para uma entidade de caridade e limpa o seu pecado com uma oferta. Aqui não, olha, tem pena também. Se você fez alguma coisa errada, você tem que pagar o seu preço. E especifica aqui várias penas para todos os pecados cometidos. E ao final do capítulo 20 ele fala, não vão se misturar. Não casem com as pessoas da terra, não adotem os princípios da religião dos povos, mantenham-se rígidos. Vamos chegar lá em Josué nessa história também aí. Capítulo 21 fala novamente dos sacerdotes. E o capítulo 22, onde nós vamos encerrar aqui esse nosso semana, fala da lei acerca de comer coisas santificadas. E eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês pensarem aqui. Essa é fácil, hein? Essa é fácil. Que personagem bíblico quase perde a compreensão do plano de Deus para o mundo inteiro, para
todas as famílias da terra, porque ficou preso nessas leis aqui, desses capítulos de Levítico. Ele não conseguiu entender que Deus tinha algo além da observância restrita da lei. E aí então ele teve que ser sacudido para entender. Não fica na letra, entenda o espírito. E você então, que tem uma tendência legalista, cuidado. Tem um monte de regrinha aqui. Quando chega Jesus, ele fala, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la. Jesus é o Cordeiro. Jesus é o que nos libera para comer carne de porco. Você como cristão, você pode comer carne de porco. Porque existe o espírito da lei, existe a letra da lei. Nós não estamos debaixo da lei do kashrut. Que você tenha hábitos saudáveis, que você tenha pelo espírito uma consciência de tratar bem o seu próximo, a tua mulher, os teus filhos, que você mantenha a sua casa limpa, que você tenha higiene pessoal, porque isso é mordomia do corpo. E você faz isso porque você é um ser espiritual e não preso à letra da lei. Então, como Jesus diz em Mateus 19, quando ninguém tinha compreensão, a regra obrigava a pessoa a obedecer. Agora nós temos a opção de entender o que está além da lei, o que é o espírito da lei. Mas essa história nós vamos voltar várias vezes até chegarmos no Novo Testamento. Então, quem é esse personagem que eu estou falando aqui, que ficou preso aqui no Levítico e quase que não passa de Atos? Vamos ver aí se você... Essa é fácil, hein? Vamos ver se você diz aí quem foi esse que aprendeu tanto, porque estava preso aqui nesses capítulos 11, 12 da lei aqui de Levíticos. Chegamos ao final de mais um Bíblia Toda. Na semana que vem vamos terminar o livro de Levíticos e praticamente zerar também Números, um livro com muita história, não é tão complicado quanto esse aqui, já conta um pouco de ação, mas você continue na sua persuasão. Estamos terminando aqui na semana que vem o mês de janeiro, já está com 12 alvos da sua missão cumprida. Vamos adiante, que Deus abençoe você.